Aleluia! Que bom estarmos aqui, meus irmãos. Piedosos, apesar da chuva, estamos aqui. Você sabe o que significa? Você sabe o que significa a palavra piedade? A palavra piedade tem a ver com adoração. Ela tem a ver com essa disposição em movimentar nossos corpos a favor daquilo que nós consideramos como o maior valor da nossa existência. E vocês estão aqui movimentando seus corpos nessa manhã chuvosa, e eu louvo ao Senhor pela vida de vocês, por nós estarmos juntos aqui, para partilharmos juntos a palavra do Senhor. E vocês podem ter certeza de que tudo que vai ser falado aqui, esse vaso, em primeiro lugar, é o alvo da palavra que vai ser ministrada através do Espírito Santo nessa manhã para nós. Amém? E que bênção nós podermos, nesses dias de conferência, focarmos nessa realidade tão preciosa, maravilhosa, que é a presença manifesta de Deus. Esse é o desejo dos nossos corações mais profundamente arraigados, principalmente de nós, piedosos. Vira para o teu irmão que está do teu lado e fala assim: piedoso. Piedoso é você. Piedoso é você. A palavra piedade no grego é eusébia. Eusébia. Então, é isso. Você é um piedoso no Senhor. Você é um amado do Senhor. Você é alguém que tem se dedicado ao Senhor. Não é? E se ainda não está totalmente dedicado, quero te dizer que o Espírito Santo ainda não desistiu, porque ele não completou a obra ainda. Nós estamos no meio do caminho, somos uma obra em andamento, e o Senhor está agindo em nós, nossos corações. Amém, queridos? Aleluia. Dentro desse tema, em relação à presença manifesta de Deus, eu estive orando, conversando com a minha esposa, com meus filhos, com o Rodrigo, e o encargo que eu percebi no Espírito, que o Espírito Santo estava trazendo, tem a ver com esse título: para quem iremos? Para quem iremos nós? E é até engraçado, porque na minha mente, por causa daquela música do Morada, para onde eu irei? Ele fala onde, mas não é onde, é quem. Percebe? É uma pessoa, não é um lugar, é alguém. Quem é esse alguém? Vamos pensar juntos? Vamos meditar juntos a palavra de Deus? Aleluia. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos, não nos nossos nomes, mas no nome santo do Teu Filho Jesus, não na nossa capacidade, mas muito pelo contrário, na nossa total incapacidade e na Sua eterna disposição, ó Pai, de nos fazer convergir na pessoa do Filho, para que Ele seja formado em nós através do Espírito Santo. Nós Te louvamos nessa manhã, Pai, Te agradecemos por esse privilégio tão precioso que é sermos igreja no Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Dentro dessa realidade, uma pergunta que tem estado no meu coração, e até pensando na minha própria caminhada, e na caminhada das pessoas e irmãos que estão próximos a mim, é essa: o que fazer quando não percebemos mais a presença de Deus? Porque isso acontece com todos nós. Isso acontece e aconteceu com os grandes homens de Deus na história. Você pode ter certeza absoluta disso. Todos os grandes que nós vemos na Bíblia, eles experimentaram um momento onde parecia que Deus estava longe. O que fazer nesse momento? Jejuar 40 dias? Orar mais? Ler mais a Bíblia? Como nós podemos resgatar aquela chama da presença nos nossos corações? E é interessante, queridos, que quando a gente olha e medita na história dos grandes homens de Deus, nós vamos compartilhar algumas hoje, nós percebemos que é apesar de nós. Deus decidiu escolher um povo no meio da humanidade para ser seu. Ele começou fazendo isso com a descendência de Abraão, e depois ele expandiu para todas as famílias da terra, porque ele prometeu para Abraão: na tua descendência eu vou abençoar todas as famílias da terra. Todas. Estamos nós aqui. Quem é descendente de Abraão aqui? Não. Vocês são? São judeus?
Eu falo de descendência mesmo, na genealogia lá, quero ver teste genético. Hã? Aí sim, hein? De certa forma, não somos, mas somos. Que mistério é esse? Não é isso? Que mistério é esse? Não somos, mas somos. E aí vem a realidade do Cristo, que nos une nele, né? Estamos unidos em Cristo e por meio de Cristo, sim, somos, pela misericórdia do Senhor, reunidos. Oliveira brava, tem ali o Ramos de Oliveira, ali Moacir Ramos de Oliveira, Davi Ramos de Oliveira, né? Os Oliveira brava foram enxertados na Oliveira verdadeira, que é Cristo Jesus, o Senhor, o judeu perfeito, mas que Ele expande isso para todos os povos, todas as famílias. O texto base que eu tive meditando nesses dias tem a ver com esse momento onde Jesus tinha multiplicado pães e peixes. A gente até compartilhei aqui no domingo passado, no momento da ceia. Jesus tinha multiplicado pães e peixes, a multidão estava maravilhada com aquela multiplicação gloriosa. Quem viu The Chosen aí, terceira temporada, está ligado no mistério da multiplicação dos pães e peixes. Tem lá uma cena que mostra esse momento, muito bacana, vale a pena. Quem não assistiu, recomendadíssimo. E a multidão maravilhada, vendo aquela multiplicação dos pães e peixes, eles falam, esse é o rei, ele está dando comida de graça para a gente. Quem não quer comida de graça aqui, gente? Fala sério. Hã? Só quem trabalha sabe. Como que, não é isso, Pedro? Ali, o suor do teu rosto comerás o teu pão, né, Miguel? Os plantões aí, lá, horas e horas e horas trabalhando, né, Miguel? Não é isso, querido? E a gente sabe que é duro, é difícil. Miguelito está aí no caminho para ser médico também, mal sabe ele que espera ele, né, Miguel? Mas vai ser bom, vai ser benção, vai ser precioso. Amém. Nesse momento, o povo veio para Jesus e queria fazer dele um rei naquele momento. Mas a gente sabe que o caminho do trono para Jesus não passava por uma aclamação popular pelo fato de ele ter multiplicado o pão. Ia ser mais duro, ia ser muito mais difícil, muito mais doloroso. E Jesus, ele fala para eles, vocês vieram a mim porque vocês comeram pão e estão com a barriga cheia. Mas eu falo para vocês que eu sou pão e vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue para poder ter vida eterna. E aí muita gente se escandalizou. Como assim, gente? Isso é canibalismo. Vamos falar com todas as palavras. Jesus está falando de canibalismo, né? Ali. Como assim comer da carne dele, beber do sangue dele? Isso é uma coisa altamente escandalizante. Até hoje em dia, né, tem umas séries aí da Netflix, nem vou falar o nome, mas você sabe, que mostra lá a história de uns caras que eram uns canibais. Umas coisas horríveis. Quem viu, socorro. Horrível, né? Horrível. E é o que Jesus está propondo, algo escandalizante, algo... Como assim comer da carne e beber do sangue? Mas ele fala isso. E a nossa relação com ele, queridos, ela precisa ser profunda nesse nível. Deus quer nos tirar desses lugares superficiais e rasos, sabe? Que a religiosidade ela coloca na nossa mente, a gente começa a imitar padrões. E hoje em dia é tão fácil imitar padrão. Você liga o YouTube, tem 300 milhões de vídeos lá de gente cantando, gente falando, gente pregando, gente fazendo tanta coisa. Mas e o coração? É interessante que Pedro, o apóstolo, nesse momento, ele estava cativado por Jesus. E ele fala, Senhor, para quem nós iremos? Quem tem as palavras da vida eterna como o Senhor? Quem expressa o que o Senhor expressa? Quem manifesta o que o Senhor manifesta? Quem é o que o Senhor é? Para quem nós iremos? E essa é a grande pergunta do apóstolo, que ecoa para nós até hoje, queridos, porque é uma verdade só. O que Pedro viu e tocou em graus diferentes, não vou falar que nem menor ou maior, nós temos visto e nós temos tocado pelo testemunho do apóstolo e dos outros apóstolos, e do apóstolo Paulo e do apóstolo João. O que eles viram e ouviram, eles transmitiram, e nós temos acreditado nessa palavra, temos acreditado nesse evangelho, temos acreditado nessa boa notícia. Podemos fazer a mesma pergunta, para quem nós iremos? Percebe que tem a ver com relacionamento? Percebe que tem a ver com uma vida de andar junto, de falar e ouvir, de desfrutar, de sentar em mesa, comer e beber?
Essa é a proposta do Senhor. É muito mais que um levantar de mãos e canções, ou fazer coisas, missões, e coisas agitadas, e coisas, temos que fazer coisas, não. Devemos fazer todas essas coisas, mas em primeiro lugar, sentar com Ele na mesa e participar do que Ele nos chamou para participar. Ter intimidade com Ele. E posso falar para vocês, esse Deus é tão grandioso, o trono dele é 360 graus. Já parou para pensar nisso? Em Apocalipse, João fala que é ao redor do trono. E eu nem sei se é uma coisa assim meio tridimensional, sabe? Mas o fato é que tem multidões e multidões ao redor do trono. Não tem parede, não tem véu. Tem Deus e os seus adoradores. E todos têm acesso. Todos o veem, todos o ouvem, todos falam com Ele, todos percebem ao seu redor, todos que estão ao seu redor. E é esse lugar, queridos, tridimensional diante do trono que nós somos chamados a viver. Sem parede. Fala para o teu irmão que está ao teu lado. Sem parede, irmão. É sem véu, irmão. É sem parede. Aleluia. Então vamos entrar? Vamos entrar juntos? Vamos meditar juntos na palavra de Deus? Antes de começar a falar da palavra de Deus, eu quero falar sobre uma letra de música que o Senhor colocou no meu coração. U2. Quem é velho sabe. Né? Quem é velho, mais velho, um pouquinho mais velho, conhece. Não sei se os jovens conhecem, mas eles não sabem que o worship hoje veio derivado do U2. U2 é uma banda que tem uma pincelada cristã, vamos falar assim, né? Eles não são cristãos de fato, naquele sentido de, né, uma banda de rock. Mas nessa música aqui, que ele fala que ele, eu vou ler para você, quem sabe, quem vai entender, né? Eu escalei as montanhas mais altas, eu corri através dos campos, só para estar com você. Só para estar com você. Você quebrou os elos e soltou as correntes. Você carregou a cruz e toda a minha vergonha. Você sabe que eu acredito nisso, mas eu ainda não encontrei aquilo que eu estou procurando. Nós queremos mais do Senhor. Não é, queridos? Quem quer mais do Senhor aqui? Quem quer mais? Você quer mais? Tem muito mais. Mas é muito. Pensa muito. Usa toda a sua imaginação. É pouco. Sua imaginação não alcança. É muito mais. Nós somos feitos para Ele. Nós somos feitos dEle. Nós somos feitos imagem e semelhança dEle, para a glória dEle. Então, queridos, onde que o homem vai achar satisfação nessa terra? Em palácios? Em relacionamentos? Em poder, comandar multidões, emitir leis e mandar e desmandar? Isso não satisfaz a alma do homem, em verdade. Nunca vai satisfazer. Jamais vai conseguir satisfazer. E aí eu quero mencionar um santo da história, Santo Agostinho. Ele falou: fizeste-me, Senhor, para ti, e o meu coração, o nosso coração, anda inquieto enquanto não descanso em ti. E tem essa imagem aí do santo com o coração pegando fogo, né? E a mente iluminada, mente e coração, não é? A gente não pode nem ser só coração sem mente, e nem ser só mente sem coração. Porque Deus cativa todo o nosso ser. Ele deseja que nós o amemos de todo o coração, alma e força. E alguns textos, entendimento, café. Coração, alma, força e entendimento. Não é isso? E quem é capaz de fazer isso? Quem é suficiente? Qual homem ama a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento nessa terra? Mas tem. Quero dizer, ele não está mais na terra. Ele agora está exaltado à direita da majestade nas alturas. Como o Rodrigo falou ontem, existe um homem na presença de Deus que ama de todo o coração, alma, força e entendimento a Deus, o Pai, e ama o próximo como a si mesmo. E aí ele nos dá um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu os amei. Um mandamento dádiva, um mandamento de graça, um mandamento acessível, um mandamento factível de ser realizado. Mas como, Senhor? Vamos pensar juntos. O homem, a humanidade anda tateando à procura de Deus. Tateando mesmo, né? Porque tudo que a gente toca é obra de Deus, gente.
Pãozinho estava bom hoje, quem comeu pãozinho? Cafezinho estava bom? Brotou de onde isso, gente? Da terra, pela semente que Deus inventou. O DNA da semente do café, quem inventou foi Deus. Do trigo foi Deus. Está respirando aí? O ar puro aqui do, né? Agora até meio umidificado essa chuvinha. É Deus, gente. A gente está tateando, a gente está se movendo e existindo na realidade que Ele determinou, que Ele criou. Ele fez todas essas coisas para a glória dEle. E Paulo, em Atenas, confrontando os filósofos epicureus e os estoicos que estavam lá raciocinando, falando das realidades, ali o brotinho da ciência, né, Moacir? Aquela ciência que aparta o homem de Deus, né? Janes e Jambres, né? Quem sabe entende, Janes e Jambres. Estavam lá tateando, e Paulo fala, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele nós vivemos, nele nós nos movemos, nele nós existimos, como alguns dos nossos poetas, ele fala vossos, né? Estou falando nossos porque nós somos gentios. Tem dito, dele também somos geração. A ciência agora está dando a volta 360 graus, queria negar, e agora fala, não, peraí, não tem jeito, a vida não pode ter brotado. Estão vindo com essa história de multiverso aí, mas o fato é que a ciência está se rendendo de que existe uma deidade. O problema é que a deidade que eles estão querendo trazer é uma deidade que não é esse Deus que nós temos conhecido por meio de Jesus. É um outro Deus. Mas não importa. Nós estamos aqui, nós, piedosos, para falar do Deus que nós temos conhecido e visto. Percebendo. Vou falar para vocês a história de 3 grandes homens, aliás, 2 grandes homens e um terceiro que podia ser grande, mas se tornou uma grande decepção. Queria começar falando do profeta Elias. O nome Elias significa literalmente, Jeová é meu Deus. E Deus levanta esse homem na história de Israel. Deus tinha dado a lei, Deus tinha dado os profetas já, alguns, obrigado Henrique, para esse povo. E esse povo estava totalmente desviado do Senhor, alheio às alianças da promessa e adorando outros deuses. Eles entraram em Canaã e ali absorveram aquela cultura cananeia, que tinha um povo ainda que tinha ficado por ali, fora umas outras coisas, né, gente? Os príncipes das potestades dos ares, dos espíritos que atuam no filhos da desobediência, eles foram expulsos. Josué lutou com o espírito quando ele entrou em Canaã, ficou lá, ele até apareceu um anjo do céu com a espada desembainhada, mas ele expulsou, foi gente, ele matou gente, mas os espíritos, ó, não matou não. Esses espíritos, eles são enganadores. Fazem coisas terríveis na mente das pessoas. Operam no mal. Natan estava lá em casa ontem contando desse... Não vou nem mencionar, né? Essa situação terrível que aconteceu aí. Quem sabe das notícias sabe. E o camarada falando que fez um pacto pela internet. Gente, o que inspira isso, gente? Você acha que é só gente que inspira isso? Essa coisa maligna, demoníaca? Então esses espíritos desviaram o povo de Deus. E o coração deles, as inclinações deles também, não vamos negar isso, né? Porque também a gente fica querendo botar a culpa toda no diabo, mas quem pode dizer que não falha, não tropeça, que não tem a concupiscência ali, que ele só dá aquele toquezinho, né? Bota aquela oportunidade, aí você vai, aproveita a oportunidade do pecado. E depois a gente se decepciona, se enoja. Mas o fato é que Elias foi levantado então como um homem nessa geração. Jeová é meu Deus! Eu sou zeloso por Jeová, eu guardo a lei, eu amo o testemunho do Senhor, eu acredito no que foi feito, nós somos libertos do Egito, eu tenho visto Ele, eu ando na face dEle. E é interessante que esses espíritos maus, eles escolhem uns homens especiais e botam eles num lugar de destaque, e a partir desses homens eles geram influência, influencers, não é isso hoje? Tem um monte de influencers. O que vocês acham que está atrás de muitos dos influencers que estão aí hoje em dia no TikTok, no Instagram, no Facebook? Facebook não, desculpa, gente, perdão.
né? O que está por trás desses influencers? Que espírito atua nesses influencers? De onde vem? E ele escolhe uns caras especiais. Os homens que são talentosos, fortes e belos. E coloca eles numa posição de destaque. Para fazer, sabe o quê? Enganar multidões. Isso é velho, ó. Mas é velho. A história está girando, aí volta para o mesmo lugar. Aí gira de novo, volta para o mesmo lugar. E as mesmas coisas acontecendo, só cada vez pior. Deixa o menino rodar, né? Cada vez pior a história acontecendo. Mais guerra, e a guerra com mais arma, e arma com mais capacidade de matar, e agora talvez esteja diante de uma grande oportunidade de finalmente ter uma guerra nuclear. Que beleza, não é isso? Que tristeza, queridos. E a humanidade é isso, infelizmente, porque o que está por trás girando a roda é velho. E só tem um que pode nos livrar desse. Elias conhecia. E aí um dia ele aparece diante de Acabe, que era o rei de Israel. Ah, é? Tu quer adorar outro Deus? Seu influência do mal? Seu rei iníquo? Pois eu vou te dizer, Jeová me mandou diante de você. Eu estou diante da face de Jeová. E ele falou, não vai chover durante 3 anos sobre a terra. Não vai cair água, não vai cair orvalho. E eu quero ver o seu Deus, então, fazer alguma coisa. E ó, se mandou. Só pegou, mandou a letra para o Acabe. E ó, fugiu. E Deus falou para ele, ó, Elias, fica escondidinho aqui no ribeiro de Querite, porque eu vou te sustentar com água e vou mandar uns passarinhos aí para levar umas comidas para você. E os corvos vinham, todo dia trazia comida de Elias. E Elias ficou ali. E a seca, ó, comendo solto. E ele fica lá durante esse período todo. Depois Deus manda ele sair dali, porque secou o ribeiro também. Ou seja, o profeta deu a palavra e aquilo que eu falei no início, né? A palavra também cortou o profeta. Cortou forte. Mas é a palavra de Deus. Como é que ele ia reter a palavra de Deus? Aí Deus manda ele para Sidom, na casa de uma viúva. E ali tem um milagre, não vou entrar no detalhe desse milagre. Depois vocês abrem a Bíblia e estudem a Bíblia. 1 Reis. Bom demais. E aí, finalmente ele vai para Israel, porque Deus decide, vou acabar com a seca. Elias, pode voltar. Procura Acabe. E é meio cômico, né? Porque Elias era um cara muito estranho, vivia com pele de bicho, né? Vestido com roupa de animais. Já pararam para pensar por que Elias vestia roupa de animais? Alguém já parou para pensar? Ele podia vestir aqueles pano velho. Não era por quê? Por que Elias vestia roupa de animais? Queridos, quando o homem pecou, ele tentou fazer uma roupa de figo, de folha de figueira, e se escondeu de Deus. Aí Deus chama o homem, confronta o homem, mas Deus não deixa o homem com aquela roupinha ridícula. Deus faz roupa para ele de pele de animais, porque era necessário derramar sangue para aquela humanidade caída. Olha só, o profeta vestia roupa de pele de animais. Que interessante. Será que é porque ele estava comprometido tão profundamente com as Escrituras Sagradas, que ele fala, eu sou descendente de Adão, que fui encoberto pelo Senhor, pela graça do Senhor, foi necessário ter morte, sacrifício, para eu estar aqui respirando. Então eu visto pele de animais, como meu primeiro pai Adão. Pensa nisso, só para lançar um mistériozinho aí para vocês, aí pensarem nesse detalhe, tá? A palavra de Deus não tem detalhe que não passe desapercebida e não tenha significado concreto, eterno e profundo. O Senhor está sempre falando lá fundo no nosso coração. Por isso que ela é infalível, inerrante. Inerrante, a palavra de Deus é inerrante. Se alguém está falando para você, mas a Bíblia foi inspirada por homens. Mentira! A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo do Deus único e verdadeiro, que fez os céus e a terra. Esse mesmo Espírito inspirou homens a escrever o que está escrito aí. Então, quando você for abrir, abre com temor, abre com fervor. Não abre pouco, não. A Bíblia tem que ser lida toda e sempre. Então, lê muito. Já li a Bíblia toda. Que bom. Quantas vezes? Uma. Filho, vai ler mais. Lê pelo menos umas 50 para começo de história.
E depois você vai ler mais 50, e você vai ver que aquelas primeiras 50, caramba, tem um monte de coisa que eu não vi aqui quando eu li a primeira 50. Aí depois você lê mais 50. Olha, mas nas primeiras 100, eu não tinha visto isso. Aí depois você lê mais 50. Aí assim, você vai fazendo a conta que você vai ver que não tem conta. É infinito, é uma palavra viva. E Elias, ele levava essa palavra. Então ele aparece diante de Acabe de novo. E aí Acabe fala para ele, só vem me perturbar, perturbador de Israel. Ele fala, o perturbador de Israel é você, seu pai, que se desviou de Deus. Você que é o perturbador de Israel. Mas eu vim aqui para resolver esse problema, porque Deus já deu a palavra que a chuva vai vir. E aí ele começa. Primeira coisa que ele faz é separar 12 pedras para fazer sacrifício e manda chamar os profetas de Baal. Chama os profetinhos aí de Baal, aí. Vamos ver quem é Deus. E aí faz aquela purificação cultural, você sabe a história. Ele fala, quem for Deus, vai fazer fogo descer do céu e consumir o sacrifício. Aí fala que os profetas de Baal vêm, acho que é mais de 200. Aí ficam lá se cortando, 400. Ficam se cortando, ficam fazendo aquela presepada toda. E aí Elias fica zombando deles, né? Ó, Baal deve estar ocupado, né? Ele é Deus, poxa vida. Deve estar ocupado, né? Então, você pede com mais força. Os caras se cortam, os caras se rasgam, né? E nada acontece. Aí Elias manda chamar, manda trazer o sacrifício. Eu não sei onde que eles arrumaram água, mas o fato é que tinha água lá de algum lugar, importada, sei lá. Manda regar aquele sacrifício com água. Bota mais água, e bota mais água, e bota mais água. E daqui a pouquinho, ele ora. E, gente, desce fogo do céu. E consome o sacrifício. E aí o profeta Elias, na força do Espírito Santo, aí é coisa de super-herói, porque ele vira o Flash e o Superman ao mesmo tempo. Porque ele primeiro, como Superman, ele despedaça os profetas de Baal tudo, mata aqueles desgramados todos lá, infelizmente, né, a gente sabe, essa coisa, né, internética aí, né, e tal. Mas, gente, era terrível, e a aliança de Deus era uma aliança forte, que precisava ser firmada, estava ali sendo, né, selada profundamente. Ele se livra daqueles iníquos. Aí depois fala que ele sobe no monte e tem aquela situação de ver uma pequena nuvem. E depois fala que ele corre igual Flash. Passa diante de Acabe e a água vem. E Elias faz aquele grande purificação em Israel. Aí vocês pensam, esse cara é o cara! Esse cara é demais! Elias, você é demais! Aí Jezabel, uma mulher, fala, ó, tu vai morrer. Sabe o que Elias faz? Fica morrendo de medo. Foge para o deserto. E lá no deserto ele pede para Deus, Deus, me leva, Senhor. Está muito difícil aqui, né? Ó, só quem sabe, quem é crente velho sabe. Ai, Deus, está tão difícil, Senhor, me leva, Senhor. Essa oração é o desespero depressivo do crente, né? E Elias teve esse desespero depressivo diante do Senhor. Aí ele deita e dorme. Quem está muito triste, sabe, você deita daquela dormida, né, para ver se você acorda um pouquinho melhor. Aí quem que acorda ele? Um anjo do Senhor. Ó, ô profeta, acorda aí. Aí tinha lá já preparado já uma refeição. Assim, pão e água, gente. Pão e água. Mas estava lá, a refeição. Aí Elias come o pãozinho dele, a aguinha dele ali, vira para o lado, dorme mais uma vez, depois o anjo volta de novo. Aí está lá de novo, né, pão e água. Ele come de novo. Aí o anjo fala, ó, a viagem vai ser longa. Aí ele fala com a força desses 2 lanches, né? Que não era o McLanche Feliz, que era só pãozinho, né? Ele anda 40 dias e 40 noites. E ele faz o caminho que Moisés levou 40 anos para perseguir, para trazer o povo, né? Ficou andando em círculo pelo deserto. Ele fez em 40 dias e 40 noites. E ele chega no monte do Senhor, que é o Monte Sinai, que aqui é chamado de Monte Horebe. E aí ele vai ouvir o Senhor, falar com ele. E aí, naquele momento, Deus pergunta, por que você está aqui, Elias? Ele fala, eu sou extremamente zeloso do Senhor, mataram todos os profetas, só fiquei eu. E ele começa a reclamar com Deus do povo, né? Esse povo, pensando mal, né? Falando mal, maledicência. Esse povo, e era ruim mesmo, o povo era ruim mesmo. Quem fala que era bom? Era ruim. Aí fala que naquele momento, queridos, acontece uma restauração tão tremenda na vida do profeta, porque aí ele fala que passa um vendaval,
passa um fogo, passa, né, ventania, e a voz de Deus não estava ali. Mas de repente vem um cicio suave. Aí fala que o profeta ele cobre a cabeça e fica quietinho. Aí Deus começa a falar com ele. E a primeira coisa que Deus fala com ele, ó, tu vai ungir um rei novo em Israel. Tu vai ungir um profeta novo que vai ser seu companheiro. E olha só, Elias, eu reservei para mim 7.000 que não dobraram o joelho para Baal. Ele é Deus. Ele tem o controle da história e ele tem o controle do seu povo. Ele reservou um povo dentro de um povo. Um povo desviado, mas tinha 7.000 que não dobravam o joelho. 7.000 piedosos que amavam o Senhor. Aí vocês imaginam o profeta, né? Primeiro, vai ungir um novo rei. Você vai ungir um novo profeta, ele. Tudo novo. Tudo novo. E Elias sai dali restaurado. Ele sai da presença de Deus do monte e desce e volta pelo mesmo caminho para aquele povo que ele queria abandonar, para aquele povo que ele queria deixar para ir para o Sheol, né, que é o lugar dos mortos. Ele pediu para ir para o Sheol. E o que acontece depois com ele, queridos? Deus arrebata ele numa carruagem de fogo para o céu, para a presença do eterno Jeová. Olha que incrível isso, gente. Que história tremenda. E Eliseu fica na terra com uma porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Isso é um ministério bem-sucedido em Deus. Isso é um ministério bem-sucedido no Senhor. Deixar uma porção dobrada para a próxima geração. Eu quero para mim uma porção dobrada. Filho, você quer porção dobrada? Recebe para dar, que você vai ter porção dobrada. Deus é um Deus dadivoso, doador. Então, você quer jogar o jogo de Deus? Entra na cachoeira, filho. E deixa a cachoeira rolar, ó, através de você, ó. Joga umas águas, manda para ele, Senhor, manda para ele também. Manda, vai água para todos esses irmãos. Para os frios, Senhor. Manda, Senhor, aquele irmão que não vem na reunião mais, aquele irmão que acha que está tudo errado, aquele irmão que está falando mal de nós. Abençoa, Deus. Não é isso? Então, primeiro homem de Deus, teve uma noite escura da alma, achou que estava tudo perdido, pediu para morrer. E Deus falou, não, você não vai morrer não, filho. Você vai subir. Passou tempo, muitos anos depois, aparece um outro homem, vestido com pele de bicho, dentro do Rio Jordão. João Batista. Na força e espírito de Elias, vem João. Havia uma promessa de um outro profeta falando que ele viria de novo, Elias. O último profeta que tem na sua Bíblia aí, Malaquias. Eis que vos enviarei Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Jovens, vocês só conseguem andar se vocês andarem com os velhos. Velho, você só consegue andar se você andar com o jovem. E é um conflito geracional, né? O velho olha para o jovem e fala, mas olha só, o velho fica, né? Não era assim na minha época. Ô troço, né? Eu estou ficando velho, gente. Eu estou falando porque eu sei. Eu sei do meu coração. E o jovem é o nada a ver. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Pô, pai, nada a ver. Né? Aí o jovem quer ter o culto do jovem, a banda do jovem, o encontro do jovem. Não! Não! Se você não trabalhar com a geração que veio antes de você, você não vai desfrutar daquilo que Deus tem para você. Não vai! E velho, se você não trabalhar para a geração que vem depois de você, vai se perder. Então vamos junto, pai com filho, filho com pai. É melhor. O jovem infunde um ânimo no velho, e o velho dá aquela puxadinha no jovem, porque o jovem precisa ter umas puxadinhas de vez em quando, né? É bom levar aquela travadinha, não é isso? E a gente vai junto.
um puxando o outro, a gente vai caminhando, né? E vamos andando, aquele passinho acertado. E a gente nem cai em precipício e nem fica preso em areia movediça. Amém? Ó, velho agora, só os velhos. Fala para os jovens, estamos aqui para vocês. Vamos lá, os velhos. Estamos aqui para vocês. Agora o jovem fala para os velhos. Velho, estamos aqui para vocês. Aí sim. Aí sim. Aí vi vantagem. Então, João Batista, ele vem no espírito de Elias, fazendo passando a patrola de Deus. Está vendo aquele terreno ali na entrada? Está meio torto ali, ó. João Batista, ele vem, ó, e passa a patrola. O que está alto, ele abaixa, o que está baixo, ele eleva e vai passando a patrola de Deus. É velho com jovem, é jovem com velho, e o negócio vai ficando tudo nivelado. Por quê? Ele preparava o caminho do Senhor, que viria diante dele. Jesus Cristo, Senhor. E fala que em determinado momento, o Rodrigo falou isso ontem, ele estava lá com André e João, 2 discípulos que caminhavam com João Batista, e de repente Jesus aparece. Aí João fala, eu não sou digno de desatar as sandálias do pé dele. E aí fala que naquele momento, ele olha para Jesus e aponta e fala, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que André e João, eles olham para João Batista, é ele, João? É. João, obrigado. Glória a Deus pelo seu ministério, mas nós vamos para outra igreja agora, dá licença. E eles vão atrás de Jesus. E passam um dia com Jesus. E queridos, depois de passar um dia na casa de Jesus, eles não foram para o templo, eles não foram para o monte, eles não foram para o lugar de oração, eles não foram para o encontro de adoração extravagante, eles foram para casa, para a mesa. Sentaram na mesa com Jesus. E fala que no dia seguinte, André, tem até uma cena de um filme que mostra André correndo na praia. Ele vem correndo, ele encontra Simão, o irmão dele. E ele fala, Simão, nós achamos o Messias. Nós encontramos aquele profetizado pela lei e pelos profetas. Nós encontramos ele, vem comigo. Aí fala que Simão, ele segue o irmão dele. E aí quando ele chega, ele encontra Jesus. A primeira coisa que Jesus faz é mudar o nome dele. E é uma coisa diferente. Não sei se vocês já perceberam, o nome dele é Simão, que é a forma hebraica, que significa pedra. Jesus vira para ele, você é Simão, filho de Jonas. Você será chamado Kefa, que é pedra em aramaico. E aí o apóstolo depois, João, no evangelho dele, ele acrescenta, que também é Pedro, que é Pedro, é a forma pedra em grego. Então Jesus falou, tu é uma pedra. E é interessante que o trabalho de Jesus, a gente acha que Jesus era aquele que estava fazendo as mesinhas, fazendo as colherzinhas de pau. Jesus era ralador, peãozão mesmo. Ele era construtor, ele era, edificador. Naquela época, os trabalhadores, eles não era esse negocinho, não, de ficar fazendo artesanato para vender no Instagram. Não é isso não, gente. Era carregar tora, era pesado o negócio. E depois mandavam pelo correio, pelo Sedex. Pelo correio. Não era isso não, era trabalho braçal. Jesus era um trabalhador, a mão dele era grossa, o pé dele era grosso, a pele dele era queimada, o cabelo dele era meio, não era essa coisa de comercial da vela, né? Nem tem mais isso, né? A gente vê no filme Jesus aquele cabelo voando, igual o comercial, né, da Delcev, sei lá, qual produto que é, amor? Cabelo voando. Não era isso não. Era um cabelo grosso, uma pele queimada, uma mão grossa. Um trabalhador, ele fala... E Pedro também era trabalhador, pescador, não era adorador. Senhor, eu te adoro com meu coração. Não. Ele ia lá para o mar, lá, Deus me dá peixe para poder alimentar minha família. Para pagar os impostos, Deus, me ajuda. Senhor, Jeová, me ajuda. Porque não peguei nenhum peixe hoje, Jeová. Me ajuda, Jeová. E Jesus fala, tu é uma pedra. Então, gente, a gente está falando de trabalho. Trabalho pesado. Não é essa coisa que a gente tem hoje aí, não é esse mimimi, esse chororô, não, gente. Não que isso seja ruim, é a nossa cultura.
Mas é diferente. E eu dou mais valor lá sabe? Vocês me perdoem, tá, gente? É só para a gente poder refletir um pouco a nossa geração e chegar no lugar de arrependimento que eu creio que Deus quer levar a nós. Tá? Porque Paulo, ele profetiza que seria uma geração que atrairia após si mestres segundo as suas cobiças, que recusariam a dar ouvidos à verdade, porque com comichão na orelha, né? Não é isso? Aparência de piedade, mas negando o poder da piedade. Enfim, fecha parênteses, Pedro. Eu sou uma pedra na casa de Deus. Olha que Pedro bonito, gente, que eu arrumei essa imagem aí. Bonito, né? Olha lá, sorridente, né? Todos os dentes na boca. A gente nem sabe se ele tinha todos os dentes na boca. Provavelmente não, né? Provavelmente não tinha todos os dentes na boca. Não tinha pasta de dente, não tinha fio dental, né, Drina? Né? Não tinha dentista, sei lá como é que eles faziam. Provavelmente não tinha todos os dentes na boca não, tá? Mas o fato é que esse Pedro, meus irmãos, ele testemunhou aquele ministério daquele Filho de Deus encarnado entre os homens. A primeira coisa, Jesus abençoou tanto Pedro, se a gente parar para pensar a história dele, primeira coisa, ele começa a andar com Pedro, vai tomar vinho que foi transformado em água. Olha só, Jesus leva ele para uma festa de casamento, chega lá, ele bebe o vinho que Jesus transformou a partir da água, que era o melhor vinho. Né, Moacir? Ó, imagina o que era esse vinho. Eu nem consigo imaginar. Um vinho maravilhoso, né, os aromas, não é isso? O tanino, né? Encorpado, não é isso? Maravilhoso aquele vinho que eles tomaram ali. Então Pedro tomou o vinho. Logo depois ele volta para Cafarnaum, aí ficou a noite inteira tentando pescar. Aquilo que eu falei para você, Jeová, manda peixe, Jeová, meu filho está com fome, tem que pagar imposto. Mas não pescou nada, a noite inteira sem pescar nada. E aí, Jesus aparece. De manhã. Veio do plantão, Miguel. Olha lá, cansadão, plantão de pescaria a noite toda. Aí Jesus aparece, ó, vamos voltar para o plantão, vamos pescar. Aí Pedro, Senhor, a noite inteira a gente tentou pescar, não pegamos nada. Mas Senhor, já que o Senhor está falando, e você é o Messias, que o meu irmão já me mostrou, e você mudou meu nome, me deu um nome internacional, eu vou com o Senhor. Vamos lá, vamos pescar. Aí fala, gente, era tanto peixe que o barco quase afundou. Passou tempo, estava lá Pedrão andando em cima da água do mar. Pensa nessa situação. Pedro andando em cima da água, Jesus diante dele, aquele mesmo mar que quase afundou o barco, agora estava Jesus ali, ele vendo Jesus em cima da água. Mas aí fala que ele começou a olhar para o vento, ele começou a olhar para as ondas, e ele teve medo, porque ele é homem igual a gente. Ele, ó, afundou. Quem viu a terceira temporada do The Chosen, vai ver. E aí fala que Jesus tira ele do mar e salva ele de dentro da água. Esse mesmo Pedro, ele recebeu revelação do Pai, de que Jesus não era só o Messias, ele era muito mais, que o Messias é o próprio Filho de Deus, o Filho eterno do Criador do universo, cujas entradas são desde a eternidade. Esse é Yeshua, que estava ali com ele. Maravilhoso. E ele fala, quem diz os homens que eu sou? Ele pergunta para os discípulos. Uns falam que é Elias, outros falam que o Senhor é um dos profetas que ressuscitou. Mas e vocês, quem dizem? Pedro, cheio da revelação do céu, ele viu a revelação da Trindade e falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo. Queridos, é o que eu falei para vocês, a ciência não consegue explicar como a vida surgiu na Terra. A vida é um mistério. A gente fala de sobrenatural, é sobrenatural. Queridos, a vida é uma coisa sobrenatural. Ninguém consegue explicar como é que a vida surgiu na Terra. Uma semente, um grão de mostarda, uma ameba. Sobrenatural, como é que aquelas proteínas se organizaram, como é que surgiram aqueles aminoácidos, como é que teve aquele DNA, como é que aquilo tudo se organizou e virou uma estrutura, né, Renata? A química orgânica, a química bruta, como é que virou química orgânica?
Como é que virou proteína? Mas o fato é que tem tanto tipo diferente de DNA, de ser diferente, tudo criado por Deus. E Jesus é o Filho do Deus Zao, vivente, vivo, Zoé, o Deus da vida, o Deus que faz a vida ser. A ciência nunca vai explicar de onde veio a vida. Quando falarem para você, você fala, é mentira, porque a Bíblia já falou isso há muito tempo. E é engraçado porque tem uma frase que eu gosto pra caramba, que eles falam que os grandes cientistas e agnósticos e doutores, eles estão chegando no pico do monte do entendimento da realidade. E quando eles chegarem lá, eles vão encontrar um monte de teólogo dançando e feliz da vida. É Deus, é Deus, é Deus! Eu já sabia disso há muito tempo e, estou feliz e desfrutando há muito tempo, seus bobos. Vocês ficam querendo calcular letra, ponto, vírgula, nobres fora, estão perdendo. Eu estou aqui queimando meu coração. Agostinho, lembra de Agostinho? Coração queimando e mente iluminada. Estão lá, dançando. E Pedro experimentou isso, meus irmãos. Pedro andou nisso. Pedro preparou a última refeição do Senhor Jesus. Ele e João foram lá em Jerusalém. As irmãs estão aí preparando para a gente as mesas, né? A gente nunca para pensar muito nisso, né? Preparar a mesa, eu vou lá tocar um louvor, vou ministrar a palavra. Queridos, é um serviço precioso. E Pedro preparou a mesa para Jesus e para os 12 comerem. Quando Jesus veio para a mesa, ele queria lavar os pés dos discípulos. Ali se humilhou como um servo humilde. Aí Pedro falou, não, Senhor. Pedro sempre, não vai lavar meu pé, não. Aí Jesus falou, se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Aí é instantâneo, né? Pedro é assim, né? É igual miojo. Aí minha irmã, não, Senhor, então lava a cabeça, lava o corpo, me dá um banho, apara os pelos, né? Faz uma depilação, faz o que o Senhor quiser. Faz tudo que for necessário. Jesus fala, olha só, Pedro, a minha palavra lava vocês. E vocês estão limpos porque o que eu tenho falado para vocês é água viva. Vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Aí Pedro, então Senhor, lava meu pé. Pedro percebeu o traidor que foi denunciado por Jesus. É esse que come um pedaço de pão molhado. Pedro recebeu a profecia. Tu vai me negar 3 vezes, Pedro. Porque ele achava que ele era melhor que os outros. Ele era o primeiro, ele era a pedra. Não é isso? Ele achava que ele era maior. Ele achava que ele era diferente, uma categoria acima. Eu, Senhor, ainda que todos te neguem e te abandonem, eu não! Eu sou valente, eu sou forte. Eu vou te defender. Você vai me negar 3 vezes, Pedro. Foram para o Getsemane. No Getsemane, Jesus separa 3 para ficarem orando com ele. Gente, reunião de oração é uma luta desde essa época, né? Até com Jesus. Vamos fazer a reunião de oração. 5 irmãos participam da reunião de oração. Aí no outro tem 3. Aí Jesus já sabia, separou só 3. Deixou lá os outros lá. Separa só 3 para estarem com ele. E os 3 fazendo o que vocês estão fazendo aí. A galera jovem ficou até lá na oba-oba, até 2 da manhã. Está todo mundo com cara de sono. Todo mundo querendo dormir. É porque a palavra está chata, né? Perdão, queridos. Perdão. Me suportem mais um pouco. Perdão pela palavra chata. Então, eles dormem, porque eles estavam premidos de tristeza. As densas trevas dos espíritos malignos já estavam se congregando. Vocês conseguem imaginar? É agora que a gente pega ele. Nós tentamos matar ele lá em Nazaré, mas não era a hora ainda. Tentamos que ele fosse apedrejado no templo, mas não rolou. Mas agora nós matamos ele. Agora nós vamos matar o Filho de Deus. Então eles estavam premidos, com sono, porque, gente, espírito imundo dá sono, é pesado. Não sei quem já teve oportunidade de presenciar lugares assim, pessoas assim, fica pesado, é um troço. Eles dormiram, mas Jesus vem acordar eles. Olha que companheiro de oração bom. Gente, acorda, gente. Fica comigo, ora comigo. A minha alma está angustiada até a morte. Olha como Jesus, ele
nos quer com Ele, né? Fica comigo, vigia comigo. Mas aí, quando ele volta na terceira vez, já era tarde demais. E aí vinha Judas com a turba. E aí Judas dá um beijo no Filho do Homem. Pedro tenta ainda defender, né? Pega a espada, corta a orelha de Malco, e faz aquela luta. E Jesus repreende ele. Parte de armas. Tem que liberar o parte de armas. Jesus ele fala, olha, quem usa da espada vai perecer pela espada, Pedro. Ele vai lá e cura a orelha do Malco. O cara que veio para prender ele, para ele poder morrer. Como o Rodrigo falou ontem, Jesus não foi assassinado. Jesus foi ofertado. Fala isso para o irmão do teu lado. Jesus foi ofertado. Jesus foi ofertado por você, por mim, meu irmão, minha irmã. Ele foi ofertado pelo nosso pecado, como sacrifício suave a Deus. Esperado desde a fundação do mundo, desde a queda do Éden. Deus esperava aquele momento. E Deus é tão poderoso e soberano na história, que Ele esperou passar um império, esse ainda não. Esperou passar outro império, esse ainda não. Quando vieram os romanos, que eram os caras organizados, com leis, estradas, normas, senado, e não sei o quê, e centuriões, e exércitos organizados, Deus fala, agora chegou a hora. Agora eu vou enviar o meu filho. Porque ele domina sobre a história. E ele decidiu que ele sacrificaria o filho no mesmo lugar onde Abraão, há 4.000 anos antes, quase havia sacrificado Isaac, nos montes de Moriá, que são os lugares onde Jerusalém foi edificado. Esse é Deus. Aquela música maravilhosa que a gente cantou ontem, que no trono da história reina o Alfa e o Ômega, o que era e é e há de vir. Supremo Deus, nada é maior que tu. Confiante eu vivo em ti. Para quem irei? Se só tu tens palavras de vida eterna. Essa é a realidade. E ele ofertou o filho como sacrifício perfeito. E Pedro, coitado, estava ali tentando, de todas as formas, impedir aquele sacrifício. Ele corta a orelha, o servo é curado e ele vai para casa lá do sumo sacerdote. De repente eu consigo fazer uma operação secreta de resgate. Eu consigo entrar por uma janela. Eu e João, a gente vai ali, dá uma ludibriada. Quem sabe se Deus não vai fazer alguma coisa. Ele foi até lá. E ele ficou se aquentando, estava frio, né? Já estava dormindo, agora estava com frio. Estava se aquentando lá com os criados. Tu é um cara, tu é um deles, hein? Eu não! Aí começa a negar Jesus 3 vezes. E fala que naquele momento, os olhos do Senhor, eles se encontram com Pedro. Na Paixão de Cristo, o filme mostra essa cena, Jesus olhando para ele. Jesus já estava sendo espancado, agredido. Aí Jesus olha para ele, quando ele nega, Jesus olha para ele. Ele fala que o coração dele foi despedaçado. Que saindo dali, ele vai chorar, a palavra é amargamente. E no dia seguinte, logo cedo, de madrugada, eles levam Jesus para Pilatos. Acontece aquele tribunal iníquo, porque os tribunais dessa terra são iníquos, a gente sabe disso. Não é surpresa. E Jesus é condenado. O autor da vida é condenado à morte. Que ironia do Deus Todo-Poderoso. E no Gólgota ele é sacrificado. Num dos montes de Moriá, que agora recebeu o nome de Gólgota, lugar da caveira. É o lugar onde os romanos faziam um espetáculo da crucificação, uma tortura pública. Terrível, terrível. E Jesus sangra até morrer. Causa mortes, hemorragia aguda. Derramou sangue. Ele não morreu por causa das consequências do problema que a cruz costuma fazer, que é a dificuldade respiratória. Quando o soldado vem quebrar as pernas dos
dos ladrões que estavam crucificados com Jesus, eles faziam isso exatamente para poder acelerar o processo da pessoa sufocar ali pendurado, morrer sufocado fora da água, afogado fora da água, pendurado na cruz. Essa era a morte de cruz. Pensa nisso, gente. Mas Jesus não tinha morrido assim. Jesus morreu de sangramento. Sangrou até morrer. E é interessante que o tempo inteiro ele dominou todo o processo do que estava acontecendo. Falando palavras mencionadas pelos profetas, orando, pregando o evangelho, ganhando gente para o céu, o outro ladrão, e aí ele entrega o Espírito e morre. E aí nós chegamos no sábado de manhã, e aí eu quero que vocês pensem comigo, Pedro no sábado de manhã. Como é que estava Pedrão? Imagina, gente, como é que estava Pedro. Sabe posição fetal? Quando você está assim. Eu imagino Pedro assim, um sofrimento tão profundo, uma angústia. Nem depressão dá nome para isso, síndrome do pânico, né? Não tem nome para o nível de dor, de vergonha, de medo, de confusão. Ele estava totalmente destruído interiormente, no sábado de manhã. Completamente arrasado. Mas onde ele estava? Onde que Pedro estava, Josemar? Com os irmãos. Ele estava com os irmãos. Ele tinha motivo para não estar com os irmãos? Tinha. Que é o que a gente faz às vezes, né? Pequei. Ah, não posso estar com os irmãos, não. Você vai se endurecendo, mas os irmãos são chatos, né? Os irmãos, eles julgam. Os irmãos, eles, sabe, eles fazem acepção entre pessoas, eles não me cumprimentaram na reunião. Não é isso que a gente faz muitas vezes? É isso que a gente faz muitas vezes. Pedro tinha todo motivo para fazer isso. Todo motivo. Para olhar para a igreja e culpar a igreja. Todo motivo ele tinha. Eles abandonaram. Foi eles. Mas não. Ele estava rasgado. A palavra tinha limpado o coração dele. Ele sabia que não era ele, que era Cristo a esperança. E para onde ele vai? Para a igreja. Para estar com os irmãos. Essas ovelhas confusas, fracas, tolas, medrosas, covardes. Ele vai para estar com eles. E aí ele encontra lugar de restauração. Porque no domingo de manhã, as mulheres, irmãs, muito obrigado. Muito obrigado, irmãs, pelo serviço de vocês na igreja. Vocês são preciosas para nós. Muito obrigado pelo serviço que vocês têm desempenhado nessa geração. Vocês têm amado a igreja e servido a igreja com a mesa. Vocês têm criado os filhos. Obrigado, irmãs. Vocês são arauto do Senhor. Vocês podem não ser presbítera, podem não ser pregadora, mas vocês são a palavra sendo transmitida. Obrigado, irmãs, pelo trabalho de vocês. Nádia, obrigado, Nádia, pelo seu trabalho, minha irmã. Abandonada, viúva de marido vivo. Está ali, ó, não falta uma reunião. Tem todo motivo para, na igreja, porque as igrejas... Mas está aqui, ó, dançando aqui na frente. Você é um exemplo para nós, minha irmã. Obrigado pelo seu trabalho, pelo seu zelo. E essas mulheres maravilhosas, um bando de Marias. Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. E as Marias estavam indo para poder ungir o corpo do Senhor. Não tinha um homem ali. Não tinha um homem, um discípulo. Mas as mulheres estavam indo. Sem medo dos soldados, sem medo dos Anás, Caifás, Satanás, que fosse. Elas foram até o sepulcro. E quando chegaram lá, Maria de Betânia devia estar ali, eu imagino, não sei se era uma das Marias. Mas ela já tinha ungido o Senhor. Ela antecipou e ungiu para a sepultura o Senhor. Porque a pedra estava rolada, queridos.
A pedra estava rolada e o túmulo estava vazio. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Foi falado pelos profetas. Foi falado por ele mesmo. Creia nas Escrituras. Creia nas Escrituras. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E elas ficaram atônitas. Deixa o menino rodar. Para onde a gente vai? Onde é que está? Cadê ele? No princípio elas não entenderam muito bem. Levaram o corpo do Senhor e choraram, tristes. Aí apareceu um anjo. Aí os soldados caíram como mortos, né? Os potentes soldados romanos, ficou tudo como morto lá no chão. Mas as mulheres ficaram de pé, conversando com o anjo do Senhor. E o anjo falou para elas, não tenha medo. Por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Ah, Jesus! E depois Jesus mesmo aparece para elas, e elas se quedam aos pés do Senhor. E Jesus fala, vamos contar para os meus irmãos? Ele não se envergonha de nos chamar irmãos, queridos. Porque o preço que Ele pagou por nós, para sermos irmãos, foi preço de sangue. E isso tem valor diante de Deus. E é o sangue de Deus, homem, derramado pelos homens, que nos permite ter comunhão com o Senhor. E elas voltam para encontrar com os 12, agora 11. E encontram lá. E eles não acreditam. Mas fala que Pedrão e João, caramba, será que aconteceu isso mesmo? E fala que eles, saem correndo. João chega primeiro, porque Pedro, mais velhinho, devia ter uma barbinha branca, sei lá, estava cansadinho. João, ele para do lado de fora do sepulcro, Devia ser, não posso entrar em lugar de mortos. Mas Pedro não quer nem saber de nada. Não quer saber. Pedro entrou lá dentro e... Cadê? Cadê o corpo? E ele encontra o lençol dobrado, o lenço lançado no chão. E aí deve ter acendido. Sabe quando acende aquela chama? Pequenininho, bem pequenininho. Aí ele volta para encontrar os 12. Aí Jesus aparece para Maria Madalena, depois, aí tem essas ordens aí do Evangelho, que testemunho ocular, às vezes a gente sabe que a gente não concorda 100%, mas fala que ele aparece no meio, Jesus surge no meio dos discípulos. E a primeira coisa que ele fala, vocês são os incrédulos, não acreditaram na palavra das mulheres. Elas falaram que eu tinha ressuscitado. Agora pode ver aqui, pode tocar. E aí, queridos, aquela mesma mão que tirou Pedro lá daquele mar, quando ele estava afundando ali, porque ele viu as forças do mar e das ondas, ele estava na incredulidade. Agora aquela mão traspassada pegava Pedro e falava, levanta, Pedro. Vem comigo agora, que eu vou te restaurar. E Jesus fala, Shalom, paz seja convosco. E é nesse Shalom do Senhor, ele sopra, receba o Espírito Santo. E aí o que acontece com Pedro, gente? Ele é restaurado. Então na noite mais escura da alma de Pedro, onde que Pedro estava? Na igreja, com os irmãos. O que acontece com ele na noite escura da alma dele? No meio dos irmãos, ele é restaurado pelo Senhor da vida, que agora tem as chaves da morte e do inferno nas mãos. Aquilo que Elias pediu lá no Monte Horebe, antes de ir para lá, Senhor, me leva, Senhor. E Deus falou, não. Agora Jesus fala para Pedro, não. Você vai viver, você vai cuidar das minhas ovelhas, você vai apacentar elas, o Shalom que eu falei para você, vai agora partir de você, apacentar as minhas ovelhas. Shalom, a graça e a paz do Senhor vai fluir através de você. Para minha glória, Pedro. Você é uma pedra. Eu sou a principal pedra de esquina. E você, Pedro, é uma pedra. E juntos nós vamos ser uma casa para a habitação do Pai no Espírito. Então, vai juntar as pedras. E o que Pedro fez, gente? A vida toda dele. Pescador de homens, edificador da casa de Deus, cooperador.
e morreu crucificado de cabeça para baixo. Incrível história desse homem, que jornada incrível, né? Maravilhosa, gloriosa. Então já vimos 2 homens com noite escura da alma, a presença de Deus foi tirada, e os 2 homens, Deus faz o quê? Restaura e fala, vai para o meu povo. Vai para o meu povo. Não fica sozinho, não. Vai para o meu povo, vai estar com seus irmãos. E agora nós vamos falar de um terceiro homem. Pouca gente fala desse homem em pregação. Eu ouvi poucas pregações que mencionam o nome dele, porque não dá nem vontade de mencionar. Mas o que a gente pode fazer? Eu vou falar para vocês hoje, porque fica aí 2 exemplos positivos, preciosos, e aí um exemplo negativo, terrível. Judas. Eu sou o meu louvor. Eu me garanto. Eu não preciso do Messias. E a história desse homem, queridos, é uma história de perdição, de perversão. Ele era um dos 12. Eu não sei se ele tomou o vinho que Pedro tomou na boda de Caná, se ele já estava lá. Mas o fato é que ele fez muitos milagres, ele andou com Jesus. Mas em determinado momento da vida dele, ele escolheu andar sozinho. Em algum momento, ele se perverteu no ministério. E quando Maria de Betânia estava ungindo Jesus, ali preparando ele para a sepultura, ali dá um indício de como ele fazia. Porque fala que ele reclama. Mas vai gastar dinheiro com esse perfume, é muito caro. A gente podia vender, botar na bolsa para os pobres. Para ele poder, roubar da bolsa. Esse era o coração de Judas. Se o Detioso mostrar um Judas mais ou menos confusinho, porque eu falei para o Preitor, Judas ele era mau. Porque hoje em dia é isso, né? O vilão está virando, tadinho do vilão, né? Olha o contexto que ele viveu, tão difícil. Não é isso que as pessoas falam, mal é mal, bom é bom. Judas era mau, pervertido, corrupto, um homem da perdição. Jesus foi o nome que deu para ele. E o Senhor nos livre de seguir o caminho de Judas. Porque Judas, a primeira coisa que ele fez, desprezou a glória do Messias. Ele queria ser algo. Ele queria ser maior, talvez. Então, quando vem uma mulher honrando Jesus com um perfume caríssimo, vai desperdiçar isso com Jesus? Para que esse desperdício com esse homem? Pensa comigo, queridos. Você acha que Pedro ia falar uma frase dessa? Que olhou para Jesus e falou, tu és o Cristo, Filho de Deus. Pega todos os perfumes da terra, então. Vamos pegar todos, queridos, vamos pegar todos os perfumes de Jerusalém e trazer aqui. Vamos ungir ele, então vamos dar banho de perfume nele. Porque é isso que ele merece muito mais do que isso. Mas ele não. Para que esse desperdício? E o fim dele a gente sabe. Sozinho, ele procurou os sacerdotes para trair Jesus. Sozinho, ele saiu da mesa da ceia do Senhor. Sozinho, ele voltou com aquela turba, não estava com os discípulos mais. E sozinho ele tentou devolver o dinheiro. E quando ele chega com o dinheiro para os sacerdotes, aí a gente vê o que é o mestre da letra e o que é o mestre da palavra. Porque os mestres da letra falaram, isso lá é contigo. Eu não quero seu dinheiro, não. Porque ele caiu em si e viu que estava traindo o sangue inocente. Não conseguiu devolver o dinheiro. Diz que ele lançou assim o dinheiro para dentro do templo. E com aquele dinheiro eles compraram um campo de cemitério para estrangeiros. Quem é estrangeiro aqui em relação aos judeus, gente? Todos nós. Mas não foi com aquele dinheiro naquele campo, porque Jesus não quer que a gente fique em cemitério. Jesus nos comprou com seu sangue para nós vivermos diante dele para sempre. Essa é a diferença. Então o ministério de Judas terminou com a compra de um cemitério de estrangeiro. Mas o ministério do apóstolo Pedro terminou com vida entre os gentios, os estrangeiros. Olha que contraste tremendo. E aí fica a pergunta, você quer andar sozinho? Ou você quer ficar com as ovelhas quebradas? Com quem que você quer andar?
Você se garante? Eu vou te falar, hoje, esse aparelho aqui, gente, ele é uma máquina de fazer gente sozinha, se você não souber usar direito. Uma máquina. Isso aqui é uma ferramenta de fazer gente solitária, que cancela os outros, que briga com os outros, que fica cobiçando e vendo coisa o tempo inteiro na tela. É uma máquina. É totalmente má? Não, não é totalmente má. Deus, ele dá testemunho dele de qualquer jeito, mas cuidado. É o que Jesus falou. Vigiem e orem, para que não entrem em tentações. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Estão acolhendo essa palavra, irmãos? No céu existe hoje a trindade gloriosa que dá testemunho da verdade em comunidade. Deus não é solitário. Os muçulmanos acreditam lá no Alá. Alá é solitário, mas nosso Deus não é solitário. Ele é uma comunidade, desde a eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma comunidade de amor. E os três dão testemunho. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Só que o testemunho da verdade, então eu vou para o monte. Porque lá eu vou encontrar com a comunidade e lá eu vou viver minha vida diante de Deus, a presença de Deus. Não! Porque esse testemunho do céu, ele é refletido no testemunho na terra. Porque três dão testemunho na terra. O Espírito Santo é enviado, que está conosco agora onde? Aqui, entre nós, nessa congregação de santos. Jesus soprou, recebam o Espírito Santo. A água, para entrar nessa comunidade, a gente tem que passar pelo quê? Pela água, ser batizado, e aí fazemos parte. E o sangue, porque o que nos garante estarmos aqui, queridos? Eu sou pecador. Vou falar para vocês, lá em casa tem umas irritações às vezes, eu fico irritado. Deus me perdoe, irmão, hoje veio igual um mensageiro de Deus, igual uma voadora de Deus direto no meu coração, falando sobre irritação, e às vezes eu me irrito, eu peco. O que me garante estar aqui falando para vocês hoje? O sangue precioso do meu mestre, do meu Senhor. É o que me garante estar aqui falando para vocês, partilhando essa palavra, que me corta em primeiro lugar. E eu quero estar com vocês, levando, entendeu? Voadora santa. Pode dar voadora, gente, não tem problema não, entendeu? Desde que seja com amor, né? Aquela voadora santa vai no bom sentido, tá, queridos, que eu estou falando. Mas a gente precisa receber palavra de exortação, palavra de ânimo, palavra de correção, palavra de admoestação, encorajamento, consolo. A igreja é esse lugar, essas ovelhas, né? A gente vai aqui, todo mundo vai se esbarrando nos outros. E nós, ovelhinhas do Senhor, vamos crescendo juntos e avançando com um só pastor, sendo um só rebanho, guiados pelo Mestre que deu a vida por nós. O Mestre que deu a vida por nós. Então, o lugar de quem quer a presença de Deus é aonde, gente? É no monte? Pode ser, mas tu vai subir lá para descer para cá. Você vai lá, encontra a Trindade no monte, pode descer, pode descer. Porque você vai celebrar isso aqui, ó, na comunidade, junto. Não estou sentindo nada, não vou na reunião porque eu não estou sentindo nada. Infeliz, como se fala, infeliz, vai para a reunião, porque é lá que tu vai sentir. É lá que vai acontecer. É lá que alguém vai te falar uma palavra, uma frase às vezes, ou o próprio Espírito vai te falar, vai te mostrar, não sei. Vem para a reunião. Se você não está sentindo nada, você tem que vir para a reunião. Porque é aqui onde a gente vai se aquecer. O que pode estar te alienando dessa presença? Então, vou lançar essa pergunta. Pensa aí, que eu penso aqui. Excesso de entretenimento? Maratona série. Pô, eles fazem a série assim, termina o capítulo só para a gente entrar no outro. O que vai acontecer? Aí você vê o outro. O que vai acontecer? Quando você viu 10 capítulos, gastou 8 horas da sua vida, do seu dia, vendo série. E a série vai te ensinar o quê? Vingança, cobiça, mentira, não é isso? Heroísmo, eu sou cara, soberba, é isso que a série ensina. Esse é o evangelho da série. Estou falando da série, não a The Chosen, tá? As outras séries. Ok? É ruim ver série? Não, pode ver. Mas, vigiai e orai. Você está vigiando? Você está orando? Beleza. Não está vigiando, não está orando? Opa,
Então deixa eu vigiar e orar primeiro. Aí você vê a série. Se o Espírito Santo testificar que não é, ele vai falar contigo. E tem coisa que a gente sabe que não testifica, ele não vai testificar nunca, né? Ah, então, será que o Espírito Santo vai testificar se eu ver esse vídeo aqui no Pornhub, no pornô? Ele não vai testificar nunca. Ele odeia pornografia. Viu? Volta, pede perdão, abre o coração, confessa, deixa o pecado, vem para a comunidade. Porque aqui está todo mundo brigando com as mesmas coisas. A gente está no mesmo mundo, nós somos marcianos, né? Nós somos tudo terreno aqui, estamos tudo tá todo mundo na mesma luta. Ídolos do coração, esse é mais difícil. Tem tanto ídolo que pode surgir no nosso coração. A família pode ser um ídolo do coração. O Cici pode ser um ídolo do coração. A palavra de Deus pode ser um ídolo do coração. A teologia pode ser um ídolo do coração. Coisas boas podem ser ídolos do coração. Coisa ruim também, né? Dinheiro, fama, grana, glória. Musculação pode ser o ídolo do coração. Não estou falando nada, eu não estou criticando, hein? Mas vigia, vigia. Comida pode ser o ídolo do coração. Opa, churrasquinho, ai meu Deus, não. Tudo pode ser um ídolo do coração. É como Calvino falou, nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então só com um novo coração. E onde é que está o novo coração, gente? Deus me deu um coração. Deus não tem 1 milhão de corações, não, gente. É um coração só, é um corpo só. Nós temos juntos um novo coração em Cristo Jesus. Soberba. Eu sou o cara. Eu sei mais. Eu conheço mais. Ah, esse irmão não vai ter uma palavra para mim. Não vai. Olha ali. Errou de novo. Mesma coisa. Pecou de novo. Você está o quê? Você é juiz? Fez concurso? É? Foi aprovado no concurso, virou juiz agora, você? Aí pode julgar todo mundo, né? Apontando o dedo, ó. Ó. Nem assim, tá? Nem assim e nem assim. Não aponta dedo, não. Porque quando você aponta o dedo para o outro, tem uma trave no teu olho. Fred. Rancor. Até um demônio isso aí, né? Rancor é um demônio, gente. Guardar rancor é atrair hostes de demônios, é atrair verdugo. Não perdoa não para tu ver. Você vai atrair demônio para a sua vida. É um dos caminhos de ficar possesso, é guardar rancor. É um troço ruim. Seja contra quem for. Ah, mas errou contra mim. E daí? Jesus morreu por ele. Quem é você que julga o seu irmão e que condena ele à morte e a não ter mais acesso ao seu coração? Quem é você? Você é Deus? Virou Deus agora? Então você é seu Deus. Olha o ídolo do coração aí. Preguiça, esse é danado, né? Só mais um pouco. Só mais um pouco, mãe. Já vou. Né? Já vou para a reunião, só mais um pouco. Aí chega 1 hora depois que a reunião começou. Já perdeu 1 hora de reunião. Isso é preguiça. Dormir um pouco mais. Inveja. Também é terrível. Né? Botei uma mulher aí, ó, né? Mas pode ser homem também. Cobiçar o do outro. Ciúme. Por que ele tem que eu não tenho? É meio que inveja misturada, é um negócio meio estranho, inveja de ciúme. Cobiça. Quero mais, eu tenho mais, eu sou maior, eu sou melhor, eu sou o principal. A palavra de Deus fala que tinha um camarada lá que gostava de exercer primazia entre os irmãos. Então tudo isso são armadilhas do coração que podem nos afastar da comunhão. E agora, queridos, exultando, porque nós somos o povo da esperança, amém?